ela vai afetar principalmente uma mulher que está no lugar de carência, tá? Sabe por quê? Porque a pessoa, ele vem e ele vai te dar tudo, né? Você é maravilhosa, você é a deusa, e o que você vai fazer? Você vai entregar tudo, né? Vai se entregar de corpo, alma e coração. Porque quando a gente tá no lugar de carência, a gente tá faminta por atenção, por carinho, por afeto, e daí a gente se entrega aí de corpo e alma porque a gente tá precisando daquilo, tá? E quanto mais você acreditou, se entregou, confiou, maior é o tombo, maior é a dor, tá? E por que eu tô falando da mulher que tá nesse lugar de carência, que ela vai sofrer mais? Não significa que a mulher que não está no momento de carência não vai sofrer. Todo mundo vai acessar um nível de dor quando descobre que o parceiro amoroso ou que o flerte mentiu, né? Mentira é algo que nunca é agradável, tá? Mentira ou omissão de algo que não deveria ser omitido, né? Porque a gente acha que a omissão não é mentira. Omissão de algo que não é colocado. Então, quanto mais envolvida você estiver com a pessoa, maior será a dor de olhar para a realidade. De entender que aquilo que falou foi algo que tem a ver com ilusão, que não é a verdade, tá? Por isso que nós precisamos estar em um lugar de consciência e entender os nossos mecanismos internos. Eu falei bastante sobre os mecanismos internos. Eu não lembro se foi na aula de ontem ou de anteontem, mas eu acho que foi na de ontem. Quem não assistiu, assista. Porque acho que nas duas eu falei, na verdade, que foi as aulas sobre sexo sem compromisso, né? Sobre sexo sem compromisso, como viver uma experiência sagrada, num sexo sem compromisso, e a outra foi sexo sem compromisso e energias trevosas. E eu falei sobre a minha experiência de viver a experiência de sexo sem compromisso com consciência. E a partir dessa consciência, entender os meus mecanismos internos. Por quê? Porque antes de eu vivenciar o Tantra, e o Tantra é esse lugar de expansão de consciência, antes de eu vivenciar o Tantra, o que acontecia? Quando eu vivia um sexo sem compromisso, não era consciente. Era um sexo onde eu me sentia culpada, errada, sujo, o outro está me abusando, né? Eu sou um objeto do outro, o outro só quer me usar. Então era um lugar que eu me colocava sempre como vítima. Quando a gente vai para o lugar da consciência, a gente passa a sair desse lugar onde eu me coloco como vítima do outro e começo a entender quais são os meus mecanismos internos que me fizeram buscar isso. Às vezes, me permitir me iludir, né? Porque muitas vezes a gente se coloca numa relação. Eu já me coloquei numa relação com uma semana conversando pelo WhatsApp. Eu tinha visto a pessoa uma vez, com uma semana eu já estava completamente apaixonada, já era o amor da minha vida, com 3 semanas eu já amava, eu já queria casar e ficar o resto da vida, né? Por que a gente entra nesse lugar? Porque tem um buraco aqui, porque tem alguma coisa, uma carência querendo ser preenchida. Só que quando eu estou inconsciente, eu tenho uma carência, um buraco que está sendo preenchido. E ok. Quando eu estou consciente, eu entendo que eu estou fazendo isso por causa disso. E daí nas aulas anteriores eu contei, né, que eu fui rejeitada por um professor. Era um professor de um curso de meditação Mindfulness, e a gente ficou, e logo após a gente ficar, ele falou assim pra mim que não queria namorar comigo. Falei, mas eu nem pedi pra você ir em namoro? Mas é que todas as mulheres que ficam comigo querem me namorar. Quando ele falou isso, o pessoal do Instagram vem pro YouTube, que o Instagram tá meio estranho hoje, tá meio estável. Quando ele falou isso, por mais que eu sabia, assim, eu não pedi ele em namoro, eu não tava querendo namorar com ele, mas ele falou isso, me feriu de alguma forma. Eu me senti rejeitada, mexeu comigo. E me feriu de tal forma que naquela semana
Eu fui para um curso de formação de terapeuta tântrico que eu estava fazendo, uma segunda formação, terceira formação que eu estava fazendo. E daí eu comecei a paquerei 3 rapazes diferentes, marquei encontro com um deles. Por quê? Porque eu estava me sentindo rejeitada e queria tirar aquele sentimento de mim, me preenchendo através do olhar do outro, porque daí tinham 3 rapazes me desejando. Tinha um que me rejeitou, mas tinha 3 que me queria. E daí aquilo alimentava o meu ego. E daí o lugar da consciência é onde eu percebo esse mecanismo interno que eu tô paquerando um monte de gente para me preencher de um buraco, e eu falo, para com isso, preenchimento é interno. E daí eu fui e cancelei o encontro que eu marquei e eu entendi toda aquela dinâmica daquilo que eu estava fazendo inconsciente, porque aquilo eu não estava fazendo porque eu queria me relacionar com aqueles rapazes, era porque eu queria preencher um buraco interno. Assim como na minha experiência de sexo sem compromisso, eu comecei a perceber o quanto que eu me sentia empoderada nas relações sexuais com as pessoas me desejando. Isso alimentava a minha autoestima. Mas eu estava o tempo todo alimentando a minha autoestima a partir do olhar do outro. Entende? Então, o que acontece é quando você começa a entrar nesse lugar de consciência, você começa a entender os seus mecanismos internos. Porque se você está num processo de carência, e para a gente estar num processo de carência, pode ser qualquer pessoa, tá? Eu posso ser uma mulher bem resolvida, e daí me sentir rejeitada, ou acabou o meu relacionamento, eu estou carente, mais carente nesse momento, né? E daí eu tô nesse lugar de carência. A forma como eu vou lidar com as relações agora é diferente da forma que eu lidaria se eu não estivesse nesse lugar de carência. Então a gente precisa entender que a gente, quando tá carente, a gente tá com um buraco ali querendo preencher. E daí tem mecanismos internos que faz que a gente se entrega tudo, fica totalmente envolvida com uma pessoa porque a pessoa tá falando tudo aquilo que a gente gostaria de ouvir, tá? Então, qualquer mulher, por mais resolvida que seja, pode entrar nesse lugar de carência após um término, se ela estiver passando por um problema no trabalho ou com a família. Eu lembro que quando eu tive um namorado dos 17 aos 22 anos, eu engravidei dele com 17 anos, eu perdi a bebê, minha filha nasceu no 5º mês, nasceu no dia, faleceu, e enquanto eu estava internada no hospital, o meu namorado, ele arrumou briga com toda a minha família. E quando eu saí do hospital, a minha família, ninguém estava preocupado comigo, assim, que eu perdi o bebê, que eu estava sofrendo. Todo mundo estava preocupado em me separar do meu namorado. Daí, foi que eu me uni mais ao meu namorado, porque ele era o único que entendia que eu estava sofrendo porque eu perdi a minha filha. Ninguém olhava pra mim e entendia aquele sofrimento. Então eu estava num lugar, e era um namorado extremamente agressivo, mas eu me uni a ele. Por quê? Porque era ele que me dava atenção, era ele que me dava a carinho, né? Enquanto a minha família estava só querendo me separar dele. Então, muitas vezes a gente tá com um problema no trabalho, tá com um problema na família, daí vem alguém que te dá atenção, que tá falando tudo o que você quer ouvir, daí você entra de cabeça, porque aquilo preenche de alguma forma o seu buraco, tá bom? E também a questão da gente poder ter se a gente não tem uma vida que é interessante, né? Se eu for da casa pro trabalho pra casa, eu não tenho uma vida interessante. Então aparece uma pessoa, nossa, é a coisa mais interessante do mundo. Daí eu me entrego totalmente pra essa pessoa. Mas e se eu tenho uma vida? Eu tenho amigos, eu tenho conexão com a minha família, eu tenho, sei lá, o grupo de meditação, o grupo de dança, eu tenho, sabe, o grupo dos voluntários, eu tenho, assim, várias coisas que fazem sentido, eu tenho a minha carreira. Isso tudo são coisas que preenchem. Se eu não tenho uma vida que me preenche, que faz sentido, que me nutre, eu tô num lugar de carência, porque tem várias coisas que estão me faltando, né? Se eu não tô com a minha autoestima, se eu não sei, né, a mulher maravilhosa que eu sou, se eu fico, sei lá, me julgando pela capa e não consigo reconhecer que eu sou um conjunto de coisas, né? Isso tudo afeta.